Fala turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, né? Mais uma série de vídeos que se inicia agora aqui pro nosso canal Pro Antônio Araújo. Bem-vindo, eu sou o Antônio Araújo. Vamos seguindo aqui com a nossa série de aula, mais uma série que nós estamos chegando, Código de Processo Penal. Vamos trazer aqui a leitura, a lei seca, né? E aí, como costumeiramente, a gente já tem aqui a Constituição, temos também o Código Penal e agora vamos trazer o Código de Processo Penal. Bom, o que a gente faz? A gente vai lá no site do Planalto, baixa a lei atualizada, a lei do Código de Processo Penal no caso. Você vai digitar aí no Google o seu i também, você pode baixar o seu lá no site do Planalto, você vai baixar Código de Processo Penal, provavelmente o primeiro link que vai aparecer aí, se você colocar no Google, vai ser lá do site do Planalto e você pode baixar. Nós fizemos isso e nós vamos fazer a leitura daquela lei. E também, além da leitura, nós vamos estar pontuando, né, trazendo algumas situações hipotéticas, alguns exemplos que de repente possa facilitar a sua compreensão daquela lei, tá bom? Parte a gente vai só ler mesmo, fazer a leitura, e a leitura tranquilamente, brevemente, fácil da sua interpretação. Você pode botar aí no seu YouTube do lado aí, ó, no YouTube Music ou no YouTube Music, você pode baixar ali as músicas, os áudios, ouvir só o áudio, enfim. Aí fica a seu critério, tá bom? É a leitura, e aí nós vamos trazer alguns exemplos, algumas situações hipotéticas que pode facilitar de repente a sua compreensão, tá bom? Tem uma coceirinha aqui na minha cabeça, mas vamos que vamos para a nossa leitura, tá bom? Aí você pode estar me perguntando assim, professor, por que você não usa o Prezi, o PowerPoint, ou o Impress para fazer umas apresentações bacanas, tal, bonitinho e tal? Mas a ideia minha aqui é exatamente trazer para você o PDF, a lei como ela é, a letra de lei, lá inclusive vai ter os tracejadinhos, né, os riscos nas partes que foram revogadas. Eu quero trazer exatamente isso. Por essa razão eu não trouxe, né, numa apresentação em slide, que poderia muito bem utilizar o Prezi, que é uma apresentação, fica um design bacana, sensacional, apresentação resumidamente, mas eu quero trazer a lei mesmo integralmente, tá bom? Por essa razão a gente optou por trazer dessa forma a leitura aqui do arquivo no PDF, e aí a gente vai riscando aqui, tá bom? Beleza? Tudo bem? Inscreva no canal, você ainda não é inscrito, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Falou, ó, encontrei uma leitura bacana, uma aula bem bacana pra gente dar aqui pro concurso, ó. Polícia Federal, Polícia Civil, Rodoviária Federal, polícias dos tribunais, né? Os tribunais, né, nas suas mais diversas carreiras do tribunal, carreira jurídica aqui, lei seca, leitura bacana para você, Código de Processo Penal. Vamos lá o PDF para a gente ver como é que tá aqui, beleza? Vamos lá? Decreto Lei número 3.689 de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. E aí a gente vai trazendo aqui, vai vir umas atualizações ao meio aqui da leitura, a gente vai observar uma série de atualizações, tá bom? O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta então a seguinte lei que a gente falou aqui, né? O decreto 3.689 de 1941, que é o Código de Processo Penal. Livro 1 do Processo em Geral, o título 1º das disposições preliminares. Vamos trazer aqui para você, portanto, o nosso Código de Processo Penal, artigo 1º. O processo penal rege-se em todo o território brasileiro por este código, ressalvados no inciso 1º os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Constituição, artigos 86, 89, parágrafo 2º e 100. Beleza? Então, todo aqui, o que quer dizer até aqui nessa nossa leitura? Que o processo penal, essa lei, ela rege, né? Ela é responsável, é a lei maior que rege, né, os processos criminais em todo o território nacional, salvo exceção, salvo exceção aos tratados, né, internacionais. Há algumas regras que possam ser diferentes a essas em tribunais, né, referente ao direito internacional. Mas o direito brasileiro, em todo o território brasileiro, esse
Código de Processo Penal, essa lei que a gente está lendo aqui, que rege, portanto, aí toda a legislação brasileira no que tange ao processo criminal. Inciso 3º, os processos da competência da Justiça Militar também não é regido por este código. Os processos de competência dos tribunais especiais, né, e aí no caso aí nós temos os tribunais do trabalho, eleitoral, também não rege por este, né, de acordo aí com a Constituição, artigo 122, incisos 17 e 5º, nos processos por crimes de imprensa também não rege aqui por este Código Penal, vide a DPF número 130. Parágrafo único. Aplica-se entretanto, este código aos processos referidos nos números 4 e 5, quando as leis especiais que as regula não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º. A lei processual penal aplica-se desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação análoga, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Juiz das garantias, você já ouviu falar dele? Incluído pela Lei 13.964 de 2019. Esse aqui é a rainha da Inglaterra, né? Ele tem quase quanto poder quanto a rainha da Inglaterra aqui, por enquanto, né? O juiz das garantias está no papel bonitinho. Ele é um fantasminha, vamos dizer assim, né? Pelo menos por onde eu ouvi falar, não se tem. Olha, nós estamos hoje, dia 2 de junho de 2025. Não se tem a figura do juiz das garantias em quase nenhum dos tribunais. Se eu estiver falando alguma mentira, você pode comentar aí, tá bom? Hoje, dia 2 de junho de 2025, o juiz das garantias está instituído desde 2019 pela Lei 13.964. O que seria o juiz das garantias? Nós vamos falar aqui na lei o que está aqui, mas na prática seria o juiz que acompanha todo o processo, a parte de inquérito. Ele não é o cara que faz a parte de julgamento. Seria dois juízes. Um juiz, todo o processo corre ali na parte de inquérito, ante a ação, né? Um juiz. Na hora que chega a parte da ação penal, a parte do julgamento, aí entraria um outro juiz. Essa é um resumo aí do juiz das garantias, tá bom? Vamos lá. Artigo 3A diz: o processo penal terá estrutura acusatória vedada a iniciativa do juiz na fase investigativa, né, na fase de investigação e substituição de atuação probatória do órgão de acusação, incluído pela Lei 13.964 de 2019 e de ADI. Vide ADI 6.298, vide ADI 6.300 e vide ainda a ADI 6.305. Na prática é isso que a gente acabou de falar, que eu meio que falei ali, né? O processo penal terá estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz das fases de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então aí tem essa alteração, tá bom? Segundo, artigo 3b, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autoridade prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, e aí incluído pelas as ADI que a gente acabou de falar, e a lei, né, também já supracitada. Não vou repetir aqui a lei, mas você pode parar e dar uma lida, tá bom? Inciso 1º diz, vamos lá: receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. 2. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto do artigo 310 deste Código. 3. Zelar pela observância do direito do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. 4. Ser informado sobre instauração de qualquer investigação criminal. 5. Decidir sobre requerimento de prisão
provisória ou medida cautelar, observando o disposto no parágrafo 1º deste artigo. 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto deste Código ou em legislação especial pertinente. 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, considerando a urgência e não repetíveis, assegurando o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. 8. Prorrogar o prazo de duração de inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. 10. Requisitar documentos, laudo, informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. 11. Decidir sobre os requerimentos de alínea A, interceptação telefônica do fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. B. Afastamento dos sigilos fiscais, bancários e dados e telefônicos. C. Busca e apreensão domiciliar. D. Acesso a informações sigilosas. E outros meios de obtenção de provas que restringam direitos, outros meios de obtenção de prova que restringem o direito fundamental do investigado. 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. 14. Decidir sobre o recebimento de denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos de provas produzidos em âmbito de investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. 16. Deferir pedido de admissão de assistência técnica de acompanhar a produção da perícia. 17. Decidir sobre a homologação de acordos de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizado durante a investigação. 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 1º vedado. E aqui nós temos, uma outra edição do parágrafo do Código Penal, segundo a Lei 13.964 de 2009, diz que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Então aqui, nesse caso aqui, o que está dizendo? O preso, em flagrante ou mandato de prisão provisória, ele tem que ser encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas, momento onde é feita então uma audiência de custódia, aquela audiência tradicional que o preso tem direito, com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, ou, no caso, um advogado que tenha sido constituído pelo preso, Nesse caso,
vedado o emprego de videoconferência. Isso quer dizer que essa audiência tem que ser presencial. O preso, o juiz, o Ministério Público e a Defensoria Pública tem que estar ali no mesmo recinto, no mesmo espaço, presencialmente, né? É o que está dizendo aqui a legislação, tá bom? Lei 13.934 de 2019. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias após a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada, tá bom? Artigo 3C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código, ou seja, toda a competência é chegada, ou seja, na parte, né, quando a denúncia ela é efetivada, ela é recebida a denúncia, né, então o que acontece? O que está mostrando aqui, o juiz das garantias, ele é o cara que vai acompanhar todas as partes preliminares, eles vai garantir, né, fazer as garantias preliminares de investigação, inquérito, mandado de busca, emissão de mandatos de busca, de apreensão, a audiência de custódia e até ali, né, após o recebimento, da denúncia, né? A competência do juiz de garantias abrange todas as infrações penais, exceto a de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 320, ou seja, quando é recebida a denúncia e as funções, né, o dever do juiz da garantia cessa e é então repassada para uma outra figura de um outro juiz que vai dar sequência àquele processo. Entendido? Acredito que tenha ficado claro, tá bom? Qualquer coisa deixa aí nos comentários que a gente tenta esclarecer de outra forma, se for o caso. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento, ou seja, é um outro juiz, como a gente falou. A parte inicial, quando chega uma denúncia lá para o Ministério Público e aí o Ministério Público ele requer, né, a autoridade policial para que faça as investigações, dá início à investigação. Então o que ele vai fazer? Ele vai pedir fazer um pedido, né, para início da instauração do processo ao magistrado, o juiz da garantia, que vai autorizar os mandatos, né, mandado de busca, mandado de apreensão, prisão preventiva no caso, e após essa parte de todo o processo de investigação, recebimento da denúncia, entra um novo juiz que é o que vai cuidar, né, da parte da instrução e do julgamento da ação. Nesse caso aqui entra uma outra figura, um outro juiz. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. E a Cristal começou a latir ali. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa e não será apensos aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento. Ou seja, é um caso novo, é como se for, o juiz está chegando, está vendo ali nada, ele não tem nada, nenhuma imagem daquele processo, ele é exatamente para usar ali a figura da justiça. A justiça ela é cega, ela não tem lado, né? ela vai apurar exatamente os fatos, o que tem ali constituído, não tem nenhuma relação com o caso, nada. O juiz ele vai ser totalmente imparcial ali, ele vai ter exatos acesso ali, e parece que o vizinho resolveu abater ali, ficar batendo um martelinho, alguma coisa que eu tô ouvindo daqui. Espero que dê pra gente tocar aqui, tá bom? Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, né? Medida de obtenção
de provas ou de antecipação das provas que deverão ser remetido para a pensamento em apartado, incluído aí tudo pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 4 diz que fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. Artigo 3D. O juiz que, na fase de investigação, pratica qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Então, se ele atuou lá atrás, né, se substituiu o juiz lá das garantias em algum momento, ele fica impedido de continuar a ação como o juiz, né? Vamos imaginar que naquela comarca, comarca que fala? Naquela vara tem 2 juízes, né? No fórum de uma cidade pequena aí tem 2 juízes criminal. E aí tem a vara, geralmente aqui na minha cidade, por exemplo, tem acho que são 2 varas, né? Vara primeira e segunda vara criminal. Nesse caso, o juiz das garantias seria o juiz de uma das varas, ele seria o juiz das garantias, né, em um processo, e o outro juiz, né, da segunda vara, vamos imaginar que seja da segunda vara, ele vai ser o juiz da instrução de julgamento, tá? Se eventualmente tem 2 juízes aqui na cidade, vamos dizer, né, são o juiz da primeira e a segunda. Se o juiz da primeira vara iniciou a fase de investigação e por alguma razão ele teve que sair, aí quem entrou, substituindo ele em algum momento ali da investigação, foi o juiz da segunda vara. Ele assumiu algumas movimentações no processo, tomou algumas decisões ali. Ele fica impedido de ser o juiz da parte, e aí o que acontece? O fórum teria que buscar um juiz fora, no caso, se fosse o caso, ele teria que arrumar mais um juiz, então seria um terceiro juiz, já que os 2 ali estão comprometidos, né, com a parte da fase inicial, então ele não pode ser, então é uma confusão que isso que é interessante, é bacana, mas isso aqui vai dar uma dor de cabeça pro pessoal aí para a justiça, para a parte de recursos humanos, vamos dizer assim, né? Vai ter que contratar uma porrada de juízes aí para fazer esses processos, porque em algum momento, muitas das vezes o juiz titular ele tem alguma licença, um problema de saúde, alguma coisa, e os processos no Brasil é daquele tipo, né? Anos. E aí em algum momento um outro juiz vai substituir e aquele juiz vai ficar impedido. Já pensou em um tribunal, em uma ação penal que leve 2, 3, 4 anos, e aí eventualmente mesmo em uma comarca aí que tenha vários juízes vamos imaginar que 3, 4 juízes tenha ali e todos aqueles juízes participaram, tomou algum tipo de decisão na parte de inquérito daquele processo, estão todos impedidos de participar da parte de instrução e julgamento, né? Então nesse caso aqui é uma dor de cabeça, isso aqui, com perdão da palavra, isso aqui, essa parte aqui, ela foi criada com o intuito de criar um enrosco mesmo na justiça, né? De criar impedimentos, empecilhos para que os processos deixam dor de cabeça e enrolação para os tribunais, porque em muitos casos aqui não faz muito sentido, até porque se o juiz ele tá ali, ele não vai, normalmente o juiz ele não tem que ter lado, né? Então não faz muito sentido. Normalmente os juízes trabalham em cima de fatos, de alguma coisa, de testemunho, de ouvir, então não faz muito sentido, né? Faz e não faz, na minha cabeça não faz muito sentido, porque nesse caso aqui a justiça vai ficar muito mais cara, né? Vai ter que aumentar de modo significativo a quantidade de juízes para que possa atender toda a demanda, ou seja, um juiz que participa de um inquérito, todo o acompanhamento do processo ele não pode julgar. Se um outro substitui em algum momento ali, também não pode. Aí vem um outro substitui, não pode. Por exemplo, eu conheço, tem casos, por exemplo, que um juiz atua, aí ele está de férias, de repente aí tem alguma movimentação, um outro juiz substitui, no plantão vem um outro, está no plantão lá e faz alguma ação. Então, nesse caso, todos aqueles que de alguma forma tem atuação no processo, na parte inicial, enquanto juiz das garantias, ele está impedido. Imagine uma quantidade, um processo grande, né? E quantos juízes possa estar impedido de julgar? E aí como é que faz? Vai ter que buscar juiz fora para poder ter aquele juiz que vai deixar a sua atribuição lá na sua comarca oficial para cuidar de um outro processo fora daquela comarca. Pode ser que aconteça isso ao longo do tempo. Parágrafo
único. Nas comarcas que funciona apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio. Olha aí o problema aí, ó, de magistrado a fim de atender à disposição deste capítulo aí, ó. Esse aqui é a dor de cabeça. Imagina um juiz só, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse rodízio, né? Imagine aí, a cidade pequena só tem um juiz, então esse juiz, ele vai ter que, tipo, ele vai ser o juiz das garantias na comarca dele, aí ele vai ser o juiz de julgamento de outra comarca. E o juiz da outra comarca vai ser o das garantias e depois vem para a comarca do outro. Vão trocar, né? Vão fazer uma troca aí para funcionar. Artigo 3E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados, do Distrito Federal, observando os critérios a serem periodicamente divulgados pelos respectivos tribunal. Pense numa dor de cabeça aí que o legislador trouxe aí para os tribunais, né? Artigo 3F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Vamos lá, o parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identificação do preso serão de modo padronizado e respeitar as garantias, normas aludidas no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurando a efetividade da persecução penal, o direito à informação e à dignidade da pessoa submetida à prisão, incluído, portanto, pela lei aí 13.964 de 2019. Muito bem, tá aí. Falamos, isso foi o nosso primeiro vídeo, nossa primeira leitura. Uma confusão que criaram, né? Com essa nova lei aí que instituiu o juiz das garantias. Uma grande dor de cabeça para a galera aí dos tribunais, né? Para os presidentes dos tribunais, para a instituição. Por exemplo, cidade aí, a gente viu lá, né? Um rodízio, né? Por exemplo, o juiz, cidade que tem um juiz. Esse juiz, ele vai ser o juiz das garantias inicial em um processo, e aí ele vai para uma outra comarca para julgar. O outro juiz da outra cidadezinha vai vir julgar os casos dessa aqui. E aí vai ver essa troca, né? É uma troca de juízes para conseguir atender aí esse objetivo aí da lei das garantias, ou então que os tribunais façam concurso aí, contrate juízes, né? Dobrem os juízes, e aí fica um juiz vai fazer uma coisa e o outro faz outra, aí vão revezando aí, né? Seria mais prático, mais oneroso, mas seria talvez a forma mais eficaz de resolver a questão aí do juiz das garantias. Beleza? Você ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito aqui o crescimento do nosso projeto. Esse é o nosso primeiro vídeo da Lei Seca, Código de Processo Penal. Próximo vídeo continuaremos com o Código de Processo Penal. Até lá.